Graça e paz. Tudo na bênção. Quinto dia. Quinto dia. Quem está cansado? Você cansada. Adolescente cansada. Irmão, não se faz mais adolescente e jovem. Como diz meu filho, de 2000 para cá, só o Nazareno. De 2000 para cá, só o Nazareno. Irmãos, Deus tem uma palavra para nós, amém? Então pega a sua Bíblia e abre em Gênesis capítulo 22. Pastor, essa palavra é essa palavra. Porque a palavra dele se renova. Aleluia. Eu disse esses dias que eu estava com duas palavras, mas o Espírito me fez desenvolver esta palavra. E você vai entender porque ontem, quando o Alex pregava, havia uma luta. Havia uma luta nas regiões celestiais para não deixar eu entender que eu tinha que pregar hoje. Aleluia, pastor, mistério, né? Os agendados aí sabem tudo que aconteceu. Mas eu disse ontem aqui que eu sou o da vez. Ontem não, esses dias eu disse, eu sou o da vez. Aleluia. Mas eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E essa batalha que houve nas regiões celestiais, tentando me impedir. Deus é mais. Deus é mais. Irmãos, capítulo 22. Eu sei que muitos de vocês já conhecem esse texto. Mas ouça com atenção, ou leia comigo com atenção. E aconteceu depois destas coisas, que Deus tentou Abraão, que Deus provou Abraão. Ele disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o seu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Ofertas o quê? Oferta o quê? Você não está lendo comigo, né? Oferta queimada, diga comigo, oferta queimada. Fala, Isaque ia ser queimado. Eu disse que Isaque ia ser 3. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada. Oferta o quê, irmãos? Diga, Isaque ia ser queimado. E se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós.
E Abraão pegou a lenha da oferta queimada, da oferta o quê? E a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada, para a oferta? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. E eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha para ser. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. 11. O anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim, teu filho, teu único filho. 13, para a gente dar uma pausa. Diz: e Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres, em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. Oferta o quê? Oferta o quê? Eu estou te fazendo repetir isso diversas vezes. Não sei porquê, mas é o que o Espírito está me direcionando, porque não é sobre isso que eu vou pregar. Sobre essa oferta queimada. O que na verdade o Espírito disse no meu coração é que a responsabilidade de cumprir um propósito. Eu quero pregar baseado nesse tema. A responsabilidade de cumprir um propósito. Então, ora vista, nós já de início iremos falar sobre propósito. E eu entendi no meu espírito que eu tinha que pregar hoje. Porque o Alex ontem pregou sobre promessa. E enquanto o Alex ministrava ontem sobre promessa, e ao final da mensagem do Alex, eu comecei a passar mal. E eu entrei para o gabinete, a minha oração é: eu não quero ir para o hospital. Eu não quero me internar como da última vez eu me internei. E ali eu fiquei numa batalha, numa luta, porque eu já tinha assentado no meu coração, no entendimento que o Espírito me fez entender. Então,
segundo aquilo que o Alex pregava, que hoje eu precisava ministrar essa palavra para a tua vida. Pastor, mas por que não em outro dia? Porque a gente fala depois o porquê não outro dia e hoje. A verdade é que enquanto eu ouvia o Alex, o Espírito dizia para mim, essa mensagem que eu te dei é uma continuidade da promessa que está sendo liberada em cima do altar hoje. Porque o Alex muito bem pregou ontem em Josué, falando sobre Josué e Caleb. E Josué e Caleb então vai viver uma promessa. Você que estava aqui ontem ouviu essa mensagem. Só que essa promessa, como bem dito foi falado ontem, ela começa em Moisés, ela começa em Arão. E aí sim passa por Josué e Caleb, ou chega em Josué e Caleb. Ora, vista que nós também ouvimos ontem, que foi falado isso, que começou em Moisés, na nuvem, no deserto, até chegar em Josué e Caleb. Sendo que para chegar em Josué e Caleb, a gente sabe que a história de Moisés e Arão, os dois andam juntos para libertar um povo. Deixa eu voltar um pouco aqui. Você vai entender. Por que é que nós queremos dar continuidade ao falar de promessa? Tendo em vista que o tema é a responsabilidade de cumprir um propósito. A gente vai entender na história que o povo estava preso, cerca de 400 e alguns anos. E esse povo então ele vai ser liberto por Moisés. Esse povo que vai ser liberto por Moisés é um povo que estava dentro do Egito, como eu disse, mas é um povo que tinha a promessa. Promessa de quem? Promessa feita a Abraão. Gênesis 22. Gênesis 12. Gênesis 13. Gênesis 14. E por aí vai. Alguém recebeu uma promessa e esse alguém se chama Abraão. Agora nós estamos falando de um povo que é liberto, que Deus envia Moisés e Arão para libertar esse povo que tinha uma promessa, mas estava preso dentro do Egito. E promessa essa que não foi feita a Moisés, não foi feita a Arão, não foi feita a Josué e nem a Caleb, mas sim a Abraão. Melhor o meu retorno. Uma promessa feita a Abraão, que nós conhecemos o contexto da sua história. Só que o interessante desse povo que vai ser liberto, que recebeu uma promessa, a gente sabe que a história diz que eles morreram no deserto. Eles morreram no deserto. E uma nova geração vai nascer dentro do Egito. Praticamente, então, no tempo de José. No tempo de José, quando José é levado para o Egito. Consequentemente, cumpre-se nele uma palavra. E ele, então, vai levar para dentro do Egito a sua família.
Porque muitos morreram no meio do deserto. Morreram sem desfrutar dessa promessa abraânica. E entenda que morreram sem desfrutar daquilo que Deus disse que era bom, maravilhoso, lindo e belo. Morreram. Uma nova descendência vai se levantar. Aleluia. E nos dias de hoje, pastor, tem muita gente morrendo sem desfrutar. Tem muita gente nos dias de hoje morrendo sem desfrutar da promessa. Isso acontece, sabe como? Acontece quando você não vê o que lhe foi prometido. O povo está andando no deserto 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E não estou vendo a promessa. Então começa a morrer no deserto, sem desfrutar da promessa. Aleluia. Isso acontece quando você não anda em obediência. Isso acontece quando você não entende o propósito de Deus. Acontece quando você não vê. Acontece quando você não obedece. E acontece quando você não entende o propósito de Deus. É esse povo que morreu no deserto, que recebeu uma promessa de Abraão. Aleluia. Tinha uma promessa abraânica sobre a vida deles. E não é diferente nos dias de nós hoje. Os nossos dias de hoje não são diferentes. Nós temos uma promessa. E essa promessa não foi meu pai, que já se foi, e que eu creio que um dia eu vou encontrar no céu. Não foi ele que me fez essa promessa. Minha mãe, que em vida está, não foi ela que me fez a promessa. A promessa vem sobre a minha vida por intermédio de Abraão. Há alguém no texto de Gênesis 22 que recebeu uma promessa. Aleluia. Há um povo que agora livre, só que dentro do Egito, ou melhor, dentro do deserto, não consegue visualizar, não consegue obedecer, não consegue entender o propósito. Então, por isso, nos dias de hoje também, tem muita gente morrendo em meio ao seu deserto, porque não está vendo a promessa acontecer, não está enxergando ela, não está visualizando ela. E aí começa aí o quê? A desobedecer. E aí entende-se o quê? Nada, porque não consegue entender o propósito de Deus na sua vida. Falar de todos aqueles milhares e milhares que morreram dentro do deserto é fácil. Falar do que já passou lá é fácil. Mas ei, deixa eu te trazer para a tua realidade hoje. A tua realidade hoje é que você não está vivendo a promessa, porque não está encaixado nesses 3 quesitos aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu não quero aplicar ainda a mensagem, que eu só estou na introdução. Olhe cá. Mas você precisa começar a olhar e enxergar a tua vida. E a entender que há uma responsabilidade para cumprir o propósito.
Se igreja é lugar de passar tempo, você está no lugar errado, porque aqui nós estamos para cumprir propósito, porque aqui nós estamos para entrar naquilo que Deus nos prometeu, porque aqui nós estamos para cumprir aquilo que Ele mandou, aquilo que Ele ordenou. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Aleluia. Olhe cá, irmão, vem comigo. Morre sem desfrutar quando essas três coisas começam a acontecer. No meio do deserto. E que não é diferente nos dias de hoje. Você pode dar um glória? Aleluia. Só que, irmão, olha que coisa interessante, versículo 13. Estou caminhando, vai pegar, amém? E Abraão levantou os seus olhos e olhou. E eis detrás dele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. Irmão, isso aqui é muito forte. Porque, pastor Humberto, quando Abraão passa com Isaac, e ele chega no lugar do altar que ele vai construir, não tem carneiro. Porque o que ele diz para Isaac é: filho, Deus proverá. Então, enquanto a gente arruma o altar para o sacrifício, o cordeiro vai chegar. E você não precisará ser amarrado e ser colocado sobre a lenha. Isso é forte, irmão. Porque ele passa e não tem nada preso, amarrado. Por quê? Porque se tivesse preso, amarrado, ele já sabia que Deus já tinha provido o cordeiro, o carneiro, o sacrifício. Só que sabe o que é interessante? É que tem coisas na nossa vida que Deus não nos permite ver ou enxergar enquanto a gente não chega no lugar do propósito. Ah, como diz o pastor que vem pregar aqui, é pouco glória para uma palavra dessa. O problema às vezes que a gente não consegue, irmão, entender ou enxergar, aleluia, é porque não chegamos no lugar do propósito. Há momentos que Ele só faz a gente enxergar quando a gente chega no lugar do propósito. Tá bom, Deus, eu já cheguei aqui em cima do monte e agora manda o cordeiro. Não. Prepara o altar, amarra o menino e coloca no altar. Eu só vou bradar quando você meter a mão no cutelo de fato para querer matar. Ai, tchecalabarassúria. Ah, hoje é noite de alguém matar, irmão. É noite de alguém matar alguma coisa. Tem alguma coisa que está te atrapalhando a chegar no lugar do propósito. E se está te atrapalhando, você não vai enxergar o cordeiro. Essa palavra é linda, ela se renova. Oh, glória! Meu Deus, já estou incendiado, querendo já até pregar todos os domingos do mês de maio. Oh, porque enquanto eu li esse texto umas 20 vezes, essa semana que passou, meu irmão, subiu tanta coisa no meu coração. Como
diz a pastora, eu estou preso aqui em Gênesis 22 há umas 3 semanas já. Aleluia! Enquanto eu lia aqui para vocês e subia tantas outras coisas no meu coração. Ô Espírito, deixa ficar guardado aqui, vai, não me faz esquecer não. Porque eu preciso pregar o que tu me mandou pregar aqui, é isso, aleluia. Oh, aleluia, tem muita coisa te atrapalhando para chegar no lugar do propósito. Vou repetir isso daqui, tem muita coisa te atrapalhando para chegar no lugar do propósito. Só vai começar a enxergar quando chegar no lugar do propósito. Muito interessante que chegar no lugar do propósito é chegar no lugar do propósito. E o cordeiro, Guilherme, está lá. O carneiro está lá. O sacrifício está lá. Não, mas Deus é assim, irmão. Deus quer ter certeza de que você realmente vai entregar. Ele só vai mandar o anjo bradar quando de fato vê que você amarrou, colocou sobre a lenha e levantou o cutelo. Deixa eu caminhar aqui que a hora já foi. Olha cá. Vem comigo. A seguinte pergunta dessa mensagem é o que falta para você chegar no lugar do propósito. A seguinte pergunta é o que falta para você chegar no lugar do propósito. E eu vou me lembrar de Jonas. Porque para Jonas faltou aceitar o lugar de cumprir o propósito. Eu quero que você vá para Nínive pregar para aquele povo. Para Jonas cumprir o propósito, faltou ele aceitar o lugar que Deus estava mandando ele ir. O propósito não estava na Barra da Tijuca. O propósito não estava em Balneário Camboriú. O propósito estava em Nínive. Aonde o povo é perverso. Aonde eu entendo que esse povo não merece a tua graça, Deus. E quem sou eu para entender que esse povo não merece a graça de Deus? Eu não sou nada, eu sou igual a eles. O diferencial é que eu estou todos os dias matando a minha carne, lutando contra o pecado para permanecer firme na presença dEle. O problema às vezes é que a gente quer achar que alguém não tem que ter misericórdia, bondade, graça de Deus. Oh, aleluia. E aí não consegue entender o lugar do propósito. A grande questão é entender o lugar do propósito. Então o que precisa, ou o que falta para você chegar no lugar do propósito, é entender que o lugar que ele está mandando ir é para cumprir o propósito dele, Jonas. Eu não acredito que tem Jonas aqui, eu acho que eu estou falando para mim mesmo. Eu vou me lembrar de Saul. O que falta para você chegar no lugar do propósito é esperar quem tem que chegar para fazer o sacrifício. Porque Saul não soube esperar. Ele resolveu fazer o sacrifício quando na verdade ele é rei e não sacerdote. E nem muito menos profeta. Saul era rei. Só que ele decide não esperar Samuel chegar para o sacrifício. Ei!
jeito. É do jeito dele. É na hora dele. E eu, pastor, preciso esperar. Preciso esperar. Esperar o quê? Esperar quem é que tem que chegar para fazer o sacrifício. A seguinte pergunta é: o que falta para você chegar no lugar do propósito? Quem me ouve, diga glória a Deus. E eu estou dizendo para você que para Jonas faltou entender ou aceitar o lugar que Deus estava mandando. Para Saul faltou. Houve falta. E sabe o que significa falta? Falta é atitude ou conduta digna de reprovação. Repito, falta é atitude ou conduta digna de reprovação. Por causa do ato de Saul, ele foi reprovado como rei. E aí Deus decide então mandar Samuel ir até a casa de Jessé e ungir o menino, o jovem, o garoto chamado Davi. Por quê? Porque foi reprovado. Por causa de quê? Da sua conduta. E Jonas, você sabe, Jonas foi para a barriga do peixe, vomitado dentro do lugar onde Deus queria fazer ele entender o propósito, que era Nínive. Deus dizendo para ele: rapaz, eu sou tão misericordioso que eu mantenho você vivo, para você entender que você vai sim cumprir o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode andar para um lado e para o outro, mas deixa eu te dizer, Deus vai te colocar no centro da vontade dele, do lugar que ele tem para cumprir o propósito na tua vida. Não adianta ficar andando de um trem para o outro, pegando baldeação de um lado para o outro. Você só está rodando. Você está igual uma barata tonta. Aleluia. Você já sabe o lugar do propósito. Você já sabe qual é o teu propósito. Cabe você então, meu irmão, é ter uma atitude e uma conduta digna de aprovação e não de reprovação. Aleluia. Então a falta de Jonas, a falta de Saul, no ver de Deus e no cuidado de Deus com o povo de Israel, é levantar um novo rei. Com o povo de Nínive, é botar Jonas no lugar dele. Não tem passagem para qualquer lugar que você compre, meu filho. Eu vou te pegar na hora certa, no momento certo, e você vai entrar dentro de Nínive, porque é o propósito de você pregar a palavra lá. O que falta para você chegar no lugar do propósito? Então tenha atitude e conduta digna de aprovação e não de reprovação. E o que você vai fazer para chegar no lugar do propósito? Segunda pergunta. O que você vai fazer para chegar no lugar do propósito? Então eu falei sobre a falta e agora o fazer. Logo, claro, já estamos falando, eu vou me lembrar de Davi. Davi é ungido rei, você conhece a história? Para a gente ganhar tempo, olha cá. E agora estão cantando, Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. E o coração então agora do reprovado. Ah, irmão, deixa eu aplicar algo aqui para você, amém ou não amém? O problema às vezes do reprovado é achar que Deus não vai fazer na tua vida. Meu Deus, não ouvi um glória. O problema às vezes, irmãos, que você acha que você está sendo perseguido, você não está sendo perseguido não, só é um reprovado, querendo dizer que você não pode, que você não vai, que você não chega. Mas qual é a minha atitude, pastor? Então é essa agora, o que você vai fazer, ou o que você precisa fazer para chegar no lugar do propósito, é fugir dele.
O que Davi vai fazer quando alguém está querendo matar ele? Fugir. Ele não vai enfrentar como o guerreiro que ele é, matando geral que ele já estava. Por isso que cantavam: Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Aleluia. O baixinho estava enfesado, matando todo mundo. E para mim vai ficar fácil matar ele. Aleluia. Eu mato ele, eu mato Saul, porque já matei leão e urso. Estou matando geral na guerra, nas batalhas. Aleluia, não. O papel de Davi é fugir de quem também era ungido como rei. Apesar de estar reprovado, mas eu vou é fugir. Eu não vou enfrentar, eu não vou bater de frente. Oh, aleluia. Oh, irmão, para com essa bobeira de ficar enfrentando, batendo de frente. Corre, foge, aleluia. Ah, irmão, a Bíblia me leva para um outro episódio. É de José. José, certa vez, irmão, vai ser agarrado pela mulher do seu senhor. E o que é que ele faz? Ele sai correndo, ele mete o pé. Será que a mulher era bonita? Se você conhece a história do Egito, você vai ver que as egípcias eram bonitas. Será que a mulher do senhor de José era bonita? Ainda que não fosse bonita, é mulher e é um homem. Para pecar, o diabo não olha boniteza nem feiura. Ele olha só um coração sendo atrativo para aquele pecado. Esse coração está propício a esse pecado. Então o que falta? Uma mulher. O que você precisa fazer para chegar no propósito? Tem alguém aqui que vai fugir da mulher. Tem alguém aqui que vai fugir do rei. Para quê? Para chegar no lugar do propósito. Para chegar no lugar do propósito. Aleluia, eu não sei se você está entendendo, irmão. Aleluia. Aleluia, foge, 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 corre. Mete o pé. Se tranca, se esconde, desliga o celular, sai do computador. O que você vai fazer para chegar no lugar do propósito? Fazer é realizar determinada ação, agir com determinados resultados. O que eu tenho para te entregar é simples, mas é de Deus. O que eu tenho para te entregar pelo Espírito Santo de Deus, o louvor pode subir. É simples, mas é poderoso. É simples, mas é tremendo. É simples, mas vira a chave. Ou parece simples, mas é a palavra que é poderosa. E essa palavra não volta vazia. É, pastor, é. Versículo 9. E eles chegaram no lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha.
Eu disse que o tema dessa mensagem é a responsabilidade de cumprir o propósito. A responsabilidade de cumprir o propósito. A gente tem alguém que redobre a sua atenção para cá. A gente tem alguém que constrói o altar. Será que você consegue imaginar essa cena? Eu consigo desenhar ela dentro da minha mente. A gente tem alguém que chega no lugar e constrói o altar. Esse versículo 9 está dizendo para mim e para você que a entrega não é sobre o que temos, e sim sobre o que vamos deixar de ter. A entrega não é sobre o que temos, mas sobre o que vamos deixar de ter. E uma das conversas de Abraão com Deus, ele vai dizer para Deus: mas eu não tenho um herdeiro. Se é que eu posso dizer o herdeiro da minha casa é Eliezer, o mordomo da minha casa é Eliezer. E que promessa é essa que o Senhor me fez? Me tirou do meio da minha parentela e eu não tenho herdeiro. Só que agora ele tem Isaac, o herdeiro da promessa. Só que agora ele chega no lugar do sacrifício e ele começa a armar o altar. Construir o altar do sacrifício. Isaac não sabe, mas ele sabe porque Deus falou, foi com ele, com Abraão. Ele até disse para o filho, Deus proverá. Mas ele sabia que quem ia deitar ali era Isaac. Aquele que Deus deu para dar continuidade à promessa. Versículo 9, ele está construindo o altar para Isaac se deitar. Ele está dizendo, a entrega não é sobre o que eu tenho, e sim sobre o que vamos deixar de ter. Você está entendendo sobre a responsabilidade de chegar no propósito? É muito fácil dizer, Deus me chamou para um propósito. Deus confiou-me um propósito. Mas quais estão sendo os feitos de entrega para deixar de ter? É muito fácil, irmão, eu entregar 12 hoje e estar com mais de 3 mil reais na conta. Significa, sabe o quê, Luciene? É que eu ainda tenho. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Eu entreguei 12, mas eu ainda tenho mais de 3 mil reais na conta.
Ou, de repente, você está dizendo assim, eu entreguei 12, mas eu tenho mais de 150, 200, não sei quanto na conta. É simbólico o número, irmão, não é isso não, tá? Até porque eu nem sei quanto que eu tenho na conta hoje, então é simbólico. Eu estou jogando números aqui, amém? Não é o que eu entrego, é o que eu deixo de ter. Abraão agora está dizendo, eu vou deixar de ter um filho. Você não está entendendo, irmão, que eu estou... Meu Deus. Eu vou deixar de ter o filho da promessa. O sentido não é o que eu entrego, é o que eu deixo de ter. A responsabilidade de cumprir o propósito está em deixar de ter para ser. Eu preciso ler isso aqui, irmão, olha cá. Oh, pelo amor de Deus. Versículo 15, o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu uma segunda vez. Oh, aleluia. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho. Oh. Em bênção eu te abençoarei. Oh, meu Deus. E em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu. E como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Porque tu obedeceste a minha voz. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, irmão. Mas eu estou extremamente envolvido nela, porque a responsabilidade de cumprir o propósito está em deixar de ser, de ter para ser. Ser o quê, pastor? Ser alguém que sobre ele tem uma promessa. E esse alguém que tem uma promessa em 2024 estamos aqui, Alex, para viver uma promessa. Você não está entendendo, irmão? Você não nasceu por obra do acaso. Você não nasceu só simplesmente porque papai e mamãe queriam ter um filho, uma filha. Você nasceu porque você é uma promessa desde Abraão. Oh, aleluia, você é uma promessa porque se cumpre aqui no versículo 15 ao 18. Você está deixando de ter para ser. Ser o quê? Referência.
Alguém disse isso para mim esse dia agora, terça-feira, eu acho. Eu não acredito nesse negócio de apóstolos, não. Para mim, apóstolo é os apóstolos que andou com Cristo. Mas se Deus tem isso na tua vida, eu respeito, eu acredito que você carrega essa unção porque eu conheço você. Ou seja, é deixar de ter para ser. Ser o quê? Referência para alguém. Ser o quê? Ser espelho para alguém. Ser o quê? Ser para alguém o que Abraão é até os dias de hoje para mim e para você. Se coloca de pé, por favor. Por que o senhor está chorando, pastor? Porque eu sou muito pequeno diante desse Deus. Eu sou muito imperfeito diante do amor desse Deus. Eu tenho muito ainda. Eu preciso entregar mais. Para ser ainda mais. Aí sabe o que essa pessoa disse para mim, pastor Humberto? Se Deus tem isso contigo e o dia que você for ordenado, ungido e consagrado, eu vou na tua igreja. Aí eu falei, mas você disse já para mim que você não entra em igreja preta. Mas na sua igreja eu vou porque eu conheço quem você é. Aí eu dentro de mim, não sabe de nada, inocente, já fui ordenado e ungido. Você acha que eu abri a boca para falar? Eu não. Por quê? Porque eu não estou aqui para ter, eu estou aqui para ser. Eu não estou aqui, Guilherme, para ter o nome lá em cima. Eu estou aqui para ser o escravo de Cristo, o servo de Cristo. E não é título. Não é unção. Que alguém veio da Colômbia e derramou sobre nós. Não é. É sobre o ser. O ser. Ser o quê? Ser visto como Abraão. Ser o quê? Ser visto como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu estou caminhando para encerrar aqui. Aleluia. 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 Eu gosto de mensagem que você sai daqui refletindo. Eu gosto de mensagem que você sai daqui bagunçado. Eu gosto de mensagem que você sai daqui dizendo assim, eu não sou nada. Eu não tenho nem nome, porque ninguém nem me conhece ainda como conhece Abraão, José, Jacó, Daniel, oh meu Deus, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel. Eu não sou ninguém, aleluia. Aleluia.
Eu quero que você saia daqui pelo Espírito de Deus refletindo que você e eu não somos nada. Mas e aí, pastor? Nós temos uma promessa. Meu irmão, e essa promessa a gente precisa chegar nela. E para chegar nela, tem que ter responsabilidade. Aleluia, porque você vai precisar de responsabilidade para cumprir o propósito, para chegar no propósito, para viver o